Então, olá pessoal, tudo bom? Continuando a nossa disciplina de produção da radiação, hoje nós vamos falar então um pouco sobre átomo, números atômicos e algumas coisas que são importantes para a gente entender o funcionamento, né, e a produção da radiação X. Também depois, mais adiante, nós vamos ver sobre radioatividade. Então, a gente sabe, né, que praticamente desde que o mundo é mundo, né, o ser humano sempre se preocupou em saber como que nós somos constituídos, a matéria é constituída, né? Até as perguntas filosóficas lá de trás, né? O que sou, de onde venho, para onde vou e por aí vai. Então, as primeiras ideias de como descrever o mundo, como descrever as coisas, tá? Principalmente as coisas materiais, né? Antes de chegar até o ser humano, já vem da Grécia, certo? E eles lá tentaram descrever o que eles viam, certo? E criaram modelos, tá? E isso é muito importante, né? Eu gosto sempre de falar dessas aulas aqui, comentar elas, recapitular a questão do átomo, que muitos já viram lá no ensino médio, é justamente a questão do modelo na física. O que é um modelo na física? É você explicar o que está acontecendo, certo? Entender e ter uma explicação lógica. Então, entra alguma coisa, acontece, você nem sabe às vezes o que acontece, mas sai algo que você consegue ver. Então, se você consegue descrever o que entra e o que sai, o que acontece no meio não interessa muito. A gente tenta explicar, mas nem sempre consegue. A física não explica tudo ainda, tá? Mas você aí tenta teorias para explicar o que acontece no meio do caminho ali, mas você sabe o que entra e o que sai. Se o modelo é razoável, além de ele explicar razoavelmente o que está acontecendo, ele também tem que ter a propriedade de poder dizer como que você pode prever isso. Então, se você diz, entra água, sai gelo, ok, o que acontece? O congelamento, a solidificação da água, alguma coisa assim, ok, isso é válido, isso é aceito. Aí eu vou prever, bom, se eu dobrar a quantidade de água, eu dobro a quantidade de gelo? O modelo explica dessa maneira? Sim. Aí eu vou lá, testo, funcionou, dobrei a quantidade de água, dobrou a quantidade de gelo produzido. Ok, então o modelo explica, através do congelamento, o que acontece, as partículas se juntam e assim por diante. Então não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Então o que os gregos fizeram? Tá? Eles disseram o seguinte, olha, para nós o que a gente vê, o que a gente enxerga é os famosos 4 elementos, né? Que vem, depois foi até para esoterismo e outras explicações, mas a Grécia diz, olha, é água, terra, fogo e ar. Então a gente sabe que existe o ar ocupa espaço, a gente sabe que tem a terra, a gente sabe a água, né? Que a gente precisa, que toma, que vem, que chove, etc, etc. E a gente sabe que tem o fogo também, que a gente pode construir, que o fogo altera as propriedades assim por diante, ok? Então esse foi o primeiro modelo. E mais ainda, eles também acharam interessante, tá? Que tinham outros fatores que influenciavam, que eles chamavam de essências, que era úmido e seco, calor e frio. Então, o metal tá frio, mas eu boto o fogo, fica quente. A terra é terra seca, se eu botar água, vira barro, tá úmido, certo? Então, quer dizer, era o que eles tinham para explicar. Então, isso é importante. Assim como por muito tempo se achou que o trovão era um deus, que o furacão era um deus, né? E assim por diante, né? Se achava que os fenômenos físicos da natureza eram deuses, era a explicação que se tinha, né? E hoje sabe-se que não é assim que funciona. Na época, para os gregos, era o que eles tinham para explicar, tá? Mas o importante é que eles tinham a ideia que eles estavam certos, né? Que existia uma coisa chamada átomo, né? Tomo é parte, né? Depois a tomografia, né? Grafia, desenho por partes, né? Do tomo.
Então eles tinham algo que eles chamavam de átomo, ou A, que é o não, é a negação. Então a não parte, a não divisão, o não divisível. Certo? Então isso que é o átomo, o não divisível. Então eles acharam, ó, tudo bem, tem terra, mas a terra chega num ponto, no grão de terra, no grão de areia, que eu não posso dividir mais. Então eles achavam que a coisa ia por esse lado, tá bom? De que você tinha, então, algo indivisível que, nesse aspecto do modelo que eles tinham de explicação, não estava errado, tá? Muito pelo contrário. Eles tinham razão, de uma certa parte, sim, até o que eles podiam ver. Bom, só em 1803, a partir de 1803, onde todo mundo achava, não, átomo é algo indivisível, é que Dalton fez alguns experimentos, tá? E achou que disse, olha, na realidade existe o átomo, ok, o indivisível, mas não é bem assim. Não é, eu não posso pegar a madeira e dividir até ter um pedacinho pequeno de madeira, um pedacinho pequeno de pedra. Na realidade, ele achou que o seguinte, eu acho que eu tenho algumas coisas que constituem esse mínimo, né, que ele chamou de massa atômica. Então tem um mínimo e eu tenho a massa atômica, e essa massa atômica aí sim é definida. Então eu tenho números definidos, quantidades definidas. Não é, eu não tenho, e se a gente pensar, um milhão de coisas diferentes na natureza, eu tenho pedra dos mais vários tipos, madeira dos mais vários tipos, a água, tem os próprios animais, enfim, tudo, e aí eu passo, não, eu vou ter um pedacinho de areia, que é o mínimo de areia, o mínimo de terra, não. De repente a terra ainda é feita de alguma coisa, e aí são os, né, o que a gente chama de tijolos fundamentais. Então ele fez o conceito de massa atômica. Tá? Mais ainda, ele começou a falar numa coisa que ele chamou de elemento químico, certo? Fez experimentos químicos que ele chamou então que cada elemento químico é um átomo. Então quando ele falou ouro, não, ouro sim, o ouro, no caso o metal, o ouro é feito de pedaços de ouro, ponto. Não tem nada além dos pedaços de ouro. Então ele chamou o elemento químico ouro, feito de átomos de ouro. Certo? E que todos os átomos eram iguais, isso também era interessante. Então qualquer átomo de ouro é igual a outro átomo de ouro, certo? Aí, claro, nas questões químicas, pega cloro, mistura com carbono, pega iodeto de césio, pega césio, mistura com iodo, pega, enfim, a cadeia carbônica, né, com hidrogênio, enfim, todas essas coisas. Ele começou a pensar, então tá, então eu tenho um conjunto. Não se sabia bem se finito ou infinito, hoje sabe que é finito, né, que tem um número certo ali de 114, 118 átomos, mas ele disse, não, existe um número e o que a gente tem uma água, na verdade, a água não tem, eu vou a gota d'água e depois da gota d'água eu sempre tenho água, não, vai ter um ponto que eu vou ter dois elementos químicos, hidrogênio e o oxigênio, e aí ele pensou, então eu vou ter dois átomos e mais. E ele começou a ver que alguns átomos se ligavam e outros não. Então ele imaginou o que hoje a gente chama de ligação covalente, ligação iônica, assim por diante, que nós teríamos então como se fosse ganchos, né, e olhares para você ligar. Então como seria a água? Não, a água ela teria que ter um oxigênio que tem dois ganchos ou dois anilhas para ligar os outros dois do hidrogênio. Então vejam que ele já começou a pensar o que hoje a gente sabe, que é as ligações covalentes, etc, etc. E mais ainda, a questão de que um é positivo, outro é negativo. Um é o elétron e o outro é a lacuna, que nem deram esses nomes, né? Mas ele viu que um tinha um comportamento do outro, tá? Um, como hoje a gente usa, um é macho, outro é fêmea, enfim. Ele já notou isso, ele já entendeu que tinha essa questão assim, de alguém podia ligar com outros dois, ou com três, ou um para um. Também não podia ser qualquer um ligar com qualquer um. Então isso já foi um avanço no que ele chamou de modelo. Então o modelo dele era um gancho com ilhós, que era o que ele conseguia imaginar na cabeça dele. Que não está errado se a gente pensar na ligação covalente. Então só para vocês terem uma ideia, como isso é um modelo. Explica porque o oxigênio se junta com dois hidrogênios, porque ele tem duas ligações, tem dois espaços para se ligar, tá? Então isso está correto, e o modelo explica e prevê, o oxigênio pode se ligar com 3 hidrogênios? Não. Então explica o processo.
Depois, o Thomson, né? E aí ficou na brincadeira o pudim de átomo, né? O átomo pudim. Ele imaginou já a questão de cargas elétricas, tá? Já se começou a ter ideia do elétron, que tem alguma coisa assim, negativo com positivo, certo? Já achou que o átomo não era exatamente sólido, né? Que a gente sabe que não é. Então ele já começou a melhorar o modelo, mas ele achou o seguinte, que era uma massa positiva, porque o átomo era neutro, então já tinha essa ideia. Porque o que foi o negativo, o positivo e o neutro? Era simplesmente um comportamento. Tá? Então a ideia era o seguinte, eu jogo lá o átomo, a partícula, o que for. Se ela for para a direita é positivo, se ela for para a esquerda é negativa. Ponto. Então questão negativa, positiva é só questão na hora se é para a direita ou para a esquerda. Então um tem um comportamento oposto do que o outro. Certo? Então eles já tinham a ideia disso, mas o átomo era neutro, ou seja, quando eu jogava o átomo não ia nem para a direita nem para a esquerda, então ele era neutro. Então ele tinha essa ideia que ele chamou então de uma massa cheia de, na verdade em inglês seria ameixa, né? Um pudim de ameixa, onde você teria as ameixas lá, pedacinhos de ameixas inclusas nessa massa que seria positiva, por exemplo, o modelo que ele tinha, tá? Então ele acertou no positivo e negativo, mas acertou de ser uma massa, tá? Mas aí isso aí não funcionou. Por quê? Porque logo em seguida o Rutherford já pensou, olha, não é bem assim, tá? Então ele mostrou em 1911, então veja, o Röntgen descobriu a radiação X em 1895, então nem sabia direito sobre elétrons, né, como eu tinha comentado. Então ele confirmou a divisibilidade através de algumas experiências, tá? Naquela época também, foi 1896, eu acho que o Becquerel e depois o casal Curie descobriram a radioatividade, então já tinha uma ideia também do positivo, negativo e tal, e ele fez um teste e viu, olha, não pode ser um pudim de ameixas, não pode estar tudo junto, tem que ter um espaço em branco, tem que ter um vazio, certo? Então ele já pensou nisso, e aí fez um experimento para testar isso, certo? E aí, após esse experimento, o que ele concluiu? Chegou à seguinte conclusão, olha, eu acho que se eu considerar a partícula radioativa que eu estou jogando, que eram as partículas chamadas partículas alfa, se eu considerar a partícula alfa positiva, então o núcleo tem um ponto central que é positivo dentro do átomo, certo? E alguma coisa, já que ele é neutro, alguma coisa negativa que está em volta. E como eu tenho esse espaço vazio, eu só posso imaginar os elétrons em volta, né? Bolinhas em volta de um núcleo de algo maciço no meio. Então aquilo que é o átomo, que é os elétrons mais os prótons, né? E a eletrosfera, tudo, ele é indivisível. Ele é divisível, ele tem duas partes, né? Então eu de fora vejo algo maciço, como tudo a gente toca, tudo a gente pega na mão, tudo é maciço, mas eu tenho que considerar que esse maciço aos nossos olhos, né, esse maciço externo, na realidade ele é algo divisível, que não é tão maciço assim, que tem duas partes pelo menos, tá? Então ele na época também, como eu disse, chamou a partícula alfa de positivo, então o núcleo tem que ser positivo e a eletrosfera é negativo, tá? Era só uma questão assim, vai para a direita é positivo, vai para a esquerda é negativo e vice-versa, tá bom? Então era só uma ideia, tá? E agora então eu vou mostrar o experimento de Rutherford para vocês. Então tá, se fosse um pudim, então o pudim seria o vermelho e as bolinhas aqui seriam as ameixas, né, os elétrons. Então se eu ligar aqui, isso depois está no Moodle também, vocês podem acessar, tá, e testar. Então eu vou ligar, então eu estou emitindo partículas alfa, seriam consideradas positivas. Então, como isso aqui tudo seria neutro, negativo com positivo, e como você não teria também, esse positivo estaria disperso, eles não teriam condições de alterar a trajetória da partícula alfa, tá certo? Certo? Mais energia, menos energia, depois a gente vai ver mais no outro. Bom, claro que ele não pôde testar assim, porque assim não existia nenhum pudim de elétrons, né? Então, o que ele fez? Ele testou com os núcleos concentrados, tá?
com o núcleo concentrado, tá? Quer dizer, a teoria dela é de que é o núcleo concentrado. Mas enfim, ele tinha os átomos, que ele achava que era concentrado no meio, e os elétrons em volta. Então o que ele fez? Disparou, certo? Disparou os elétrons, e o que aconteceu? Se eu botar os traços aqui, ó. Ele notou que de vez em quando passavam reto e de vez em quando eram desviados, tá? Se eu tiver uma energia menor, claro que na época ele só tinha a mesma energia, né? Então você vê que ele passa mais devagar e altera mais o ângulo aqui, né? O ângulo é maior de espalhamento, tá? Se tiver energia maior, o ângulo é menor, mas continua espalhando, tá? Também a diferença no número aqui de prótons, são as partículas positivas, né? Posso diminuir o número de nêutrons para compensar. Então, veja que a chance de espalhamento é um pouco menor e os ângulos também é um pouquinho menor, tá? Se eu tiver um núcleo bem pesado aqui com bastante prótons, né? A chance é maior e ângulos, né? Aqui dá quase 180 para trás, certo? Se eu botasse uma lupa e olhasse mais de perto, né? Então veria que o alfa, que é positivo, se espalha por causa do positivo do núcleo, certo? E aí também, se eu mudar a energia, então eles chegam mais lento, e aí como eles são muito devagar, inclusive eles, antes de chegar, eles já são repelidos, tá? Se a energia for maior, eles conseguem. Aí tem várias explicações porque a energia é maior, menor, porque que chega mais próximo do núcleo, porque que não chega tão perto, ângulo maior, e tem que ver o chamado comprimento de onda, né, que é a dualidade partícula-onda. Então a onda é menor, a onda é maior, enfim. Certo? Então isso aqui depois vocês podem colocar. Se o átomo é menor, tá? Então a repulsão também é menor, a chance é menor, né? Então ele pode chegar mais perto e repulsar num ângulo menor, tá? Aí tem as leis de Coulomb aí para explicar essa força de repulsão ou de atração, né? No caso aqui é repulsão. Muito bem, aí finalmente, usando a teoria de Rutherford e o Bohr, né, usando, então por isso eles chamam de átomo de Bohr, Rutherford, ele imaginou, tudo bem, eu considero que o Rutherford está correto, né, acho que está interessante isso daí, só que como é que funcionam esses elétrons? Então o modelo que ele é aceito, digamos assim, para o ensino médio, ele é aceito até hoje, é o chamado sistema planetário, tá? Então esse é o sistema que é aceito hoje para o ensino médio. Já na faculdade, ensino superior, a gente não pode falar em sistema planetário, que os físicos têm um troço, tá? Mas é o mais fácil de compreender e de visualizar e explica muita coisa. Então, a gente tem no centro o núcleo positivo, certo? Com duas partículas que a gente chama de prótons e nêutrons, tá? E ao redor os elétrons negativos, tá? É que a questão é de como os elétrons não são exatamente partículas, tem a questão da dualidade partícula-onda, ora são partícula, ora são onda e assim vai, né? Não dá para dizer que esse é um modelo ideal, mas é um modelo que dá para a gente entender. Enfim. Depois, o Pauling, né, completou a ideia do Bohr, porque na verdade o Bohr só explicava basicamente o átomo de hidrogênio, um próton e um elétron, pronto. Isso funciona, né? Com as leis de Coulomb, de atração, eletrostática, etc. Funciona. Onde tu botou dois elétrons, dois prótons, mais elétrons, mais prótons, aí a matemática fica difícil para explicar como é que eles giram em volta sem que um atrapalhe o outro, sem que os prótons, enfim, é uma complicação. Mas vamos embora com o que a gente tem, né? O modelo que a gente tem. Então aí Pauling definiu que por vários motivos só cabem dois elétrons na primeira camada, 8, 18... 32, né? Depois 18 até a última camada é 2. Por que é isso? Porque Deus quer assim, tá? Natureza quer assim, por que não pode ser 4, nem sei, enfim. Mas é, digamos, o modelo que funciona, o modelo que serve. Tudo hoje na natureza você vai encontrar que só tem dois elétrons na primeira camada, 8 na segunda, não passa disso. Então esse é o modelo, certo? Então não tem muito o que discutir, tem que aceitar porque é o modelo. O que realmente acontece ninguém sabe, tá, gente? Só
tenta explicar, e como eu disse, o modelo explica e o modelo ajuda a prever. No momento que você diz, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, teu modelo dizer, não, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, então teu modelo está furado. Ou o modelo prevê e você vai lá e testa alguma coisa e dá diferente do previsto. Tanto só para vocês terem uma ideia sobre as equações de Einstein, né? Quando Einstein definiu aquelas equações, a famosa energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, EmC ao quadrado, ele disse, basta um experimento, uma única demonstração que isso aqui não é verdade, que vocês podem rasgar isso tudo. Porque o modelo diz que energia sempre vai ser igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. No momento que você provar que isso não é uma igualdade, ok, meu modelo não vale mais, pronto. E até agora não se conseguiu provar. Há algumas discussões, em algumas situações a velocidade da luz não é a velocidade máxima, tem algumas coisas, mas assim, prova, mas já vem alguém e diz, ó, tem um furo, não é bem assim, a velocidade da luz é o limite, sim. Mas é um modelo que explica, que ajuda a prever um monte de coisa. Então esse sistema planetário ajuda a prever algumas coisas, explicar não tudo, né? Mas aí vai de você então saber o limite desse modelo, tá? E quando esse modelo não serve mais, você faz outro. Bom, então, voltando ao nosso átomo, agora o átomo de Rutherford Bohr, né? Esse sistema planetário que não é bem planetário. Então, é a menor quantidade que mantém as características físico-químicas, né? Que daí a gente chama de elemento químico. Ou seja, o átomo de ouro, ou elemento químico ouro, é sempre um metal, tem as eletropositividade, eletronegatividade, as ligações covalentes, etc, etc, etc. Tá? Então é sempre ouro, 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 ouro. Quem dá essa característica? Isso é muito interessante. Tá? Quem dá a característica é o número de prótons. Porque se o ouro perder um elétron, ter um elétron, ele continua sendo ouro, porque ele tem o mesmo número de prótons, tem o mesmo núcleo. Então, o núcleo, no fundo, é que dá essa característica de ser metal e outras coisas mais, tá? Isso que é interessante. No núcleo é que está essa essência toda da matéria. Bom, como a gente já falou, então o átomo tem um núcleo, duas partículas e uma terceira que está em torno do núcleo, que é o elétron. Então, prótons, carga elétrica dita positiva, como eles são uma questão só de comportamento, né? E os nêutrons que não têm a carga elétrica. Certo? E os elétrons, carga elétrica negativa, ficam, como a gente diz, nesse modelo de sistema planetário, são massas, são bolinhas que circulam em volta do núcleo, tá? Em alta velocidade. Já na questão da mecânica quântica, né, a explicação é que você tem, na verdade, ondas, os elétrons não existem fisicamente, né? Você não pode pegar um elétron na mão. Eles se comportam, principalmente no átomo, como uma onda que fica pulsando lá dentro, mas aí tem as órbitas, como é que você explica as órbitas? É bem complicado, tá? Mas a gente deixa isso para os físicos. Uma coisa interessante é que se você considerar a massa do elétron igual a 1, ele tem um valor em massa, tá? 10 na menos 31 quilos, uma coisa assim, é ínfimo. Mas só para ficar mais fácil, se você considerar o elétron 1, o próton vale 837 vezes o elétron, ou seja, bem maior, e o nêutron 1868. Daí que a gente diz, né, que geralmente a massa, os quilogramas que a gente pega lá, 1 quilo de açúcar, lá 1 quilo de sal, etc., na realidade, aquele 1 quilo praticamente é só prótons e nêutrons, porque os elétrons são quase 2.000 vezes menor. Então, se você tem 1.000 gramas, né, que é 1 quilo, 1.000 gramas de massa de açúcar, 1.000 gramas, você teria basicamente essas 1.000 gramas em prótons e nêutrons, um pouquinho menos, que você teria 1 grama, é 1 milésimo, meia grama de elétrons, você teria meia grama de elétrons e 999,5 gramas de prótons e nêutrons. É isso que é 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, 1 quilo de qualquer coisa, tá bom? Então isso que é interessante, que se eu somar um próton com um elétron, tá? Essa soma não é exatamente perfeita, mas só para ter uma ideia, que a soma dos dois é exatamente a massa do nêutron. Então isso
de uma certa maneira, para mostrar o seguinte, que você não tem nada neutro na natureza. O que você tem, o próprio nêutron, essa partícula, no fundo, é uma partícula disfarçada de próton mais elétron, certo? Tem um próton e elétron dentro do nêutron. Só que, olhando de fora, tá? Olhando de fora, o que você vê é justamente uma coisa neutra, um comportamento neutro, você olhando de fora, de longe. Mas no fundo, lá dentro, que você tem um próton mais um elétron, que vão gerar então um nêutron. Tá? E aí sim, essa carga zero aqui, porque você está, né, somando mais um com menos um. Assim como a gente pode tranquilamente dizer que qualquer corpo, qualquer material, você tem, ele é neutro, né? Eu sou neutro, a mesa, o computador são neutros, não tem carga elétrica, mas no fundo tem elétrons lá dentro, são negativos, e tem prótons, pelo menos os dois têm. Então é neutro quando você olha de longe, quando você olha de fora é neutro, tá? Mas lá dentro tem. Então veja a questão como de novo, o modelo. Então o modelo, eu sou neutro, eu não estou dando choque em ninguém. A mesa, o computador, ninguém está dando choque, mas no fundo eu tenho elétrons e tenho prótons lá dentro. Por que que dá choque, né? Por que que sai a faísca, dá o choque? Ah, porque eu tenho elétrons a mais. E aí o modelo diz, não, se você tiver elétrons a mais, eu posso ter? Posso. E o que que esses elétrons fazem? Ah, eles se movimentam, eles são negativos, eles fogem de coisas negativas e são atraídos por positivo. Então, isso aqui está positivo, eu estou negativo com mais elétrons. Então eles vão sair de mim por outro lado. Aí vai ter a faísca, vai dar o choque, aquela coisa toda. Então veja que o modelo simples de elétron, prótons, de nêutrons e prótons no núcleo, etc., esse átomo planetário, explica o choque, explica a carga elétrica que é acumulada nos metais, etc. Então, explicou, tá bom, tá suficiente. Se eu quero explicar outras coisas, de repente eu preciso ir em outros modelos. Bom, agora, fazer uma aula um pouquinho diferente, eu vou passar para vocês um vídeo, também está lá disponível. Então, vamos ver agora as três partes principais, né? Os elétrons. Por que que a gente tem que se preocupar com os elétrons? Porque os elétrons, como a gente já viu um pouco lá, é eles que produzem a radiação. Tá? É eles que vão, a partir da radiação, gerar a minha imagem. Então eu tenho que entender um pouquinho como funcionam os elétrons, tá? Como é que eu arranco lá os elétrons daquela nuvem que está lá no filamento, né? Aquela nuvem de elétrons livres, né? Elétrons agitados. Então atraio, por ser o eletronegativo e o ânodo positivo, eu atraio eles e eles vão lá em direção e vão produzir a radiação, que é a próxima aula, é justamente descobrir exatamente como é que se produz a radiação. Então eu tenho que me preocupar bastante, né, entender um pouco desses elétrons, como é que funciona. Já o núcleo, no geral, o núcleo é responsável pela medicina nuclear e pela radioterapia. Tá? Então isso também é importante a gente entender que, no geral, né, eu posso ter elétrons fazendo radioterapia? Posso. Tá? Tem uma situação que se usa elétrons para radioterapia. Mas, na maioria dos casos, é o núcleo. A própria medicina nuclear também é muito baseada na radioatividade. E a radioatividade tem a ver com núcleo. A radiação X tem a ver com elétrons e eletrosfera. Tá? Mas isso a gente vai também aprofundando aos poucos. Coisa muito importante, tá? O que faz o elétron girar em torno do núcleo? Qual é o milagre? Tá? Então a gente diz, é energia, certo? A única energia que um elétron tem, basicamente, tá? Porque a gente vai falar numa outra energia aqui, mas é só por conveniência, só por causa do modelo, é velocidade. Então, se você dá energia para o elétron, você está dando velocidade. Se o elétron perde energia, ele perde velocidade. Ou se ele tem que perder velocidade, significa que tem que perder energia. Tá? Então, assim, o elétron não tem uma mochila para botar nas costas. Tá? Ele não pega uma mochila, nessa mochila eu carrego energia. Então, eu posso andar devagarinho, com muita energia, ou correr com pouca energia. Não, ele não tem essa mochila. Ou ele tem velocidade ou não tem velocidade. Tá? E se ele tem mais velocidade, ele tem mais energia. Basicamente é isso. Então, o que faz ele circundar é ter energia. Isso significa o quê? Que de acordo com a energia que ele tem, ou com a velocidade, ele tem níveis diferentes de
camadas lá que a gente vai ver. Então, quanto maior a energia, eu tenho que dizer que é em módulo, tá? Eu já vou explicar por quê. Mais longe do núcleo ele está. Então, menos energia, certo? Seria menos velocidade, ele está circulando perto do núcleo. Se ele tem mais energia, ele vai embora, tá? Ele vai embora e foge mesmo. Então, um elétron livre é um elétron que tem muita energia, que tem muita velocidade, então não vai ficar preso ali em volta do núcleo, tá? Já vou explicar por que é em módulo, certo? Inclusive porque, na verdade, ela é negativa e a gente, não, na maioria das vezes, não fala no menos 10, menos 20. Fala 10, 20, 30. Já vou explicar, tá? Muito bem. Então, é a questão da energia, tá? A distância do núcleo, ou seja, qual é a órbita que ele vai girar, e essa energia que ele tem estão definidos pelos números quânticos. Então, para que serve os números quânticos? Tá? Serve justamente, quando a gente diz, para dar o endereço do átomo. Então, se o átomo, do elétron, se o elétron tem uma determinada energia, ele tem um endereço, um número quântico, certo? O que importa para nós na radiologia, basicamente? É entender que as energias que são dadas ao elétron, tá? Elas são que é dito quantizadas, ou seja, são quantidades fixas. Isso é importante que a gente vai precisar para a produção da radiação. Ou seja, existe a casa, o endereço, a casa número 10 na rua, existe a casa número 18, não existe a casa número 11,5, a casa 12. Tá? No edifício existe o apartamento 301, o 302 do lado, não, em cima é 401, 402, mas não existe o apartamento 301,5, isso não existe. Então é nisso que a gente tem que entender. Então, para mim sair de uma casa para outra, para mim sair de um apartamento para outro, para subir, por exemplo, pensar num edifício, fica melhor para mim subir, eu tenho que pegar um elevador e tenho que ganhar energia, por exemplo, né? Ou gastar energia para subir, ou gastar energia no elevador para descer. Então, tem energia envolvida nisso. Isso que é importante a gente entender. E os números quânticos, de novo, é um modelo, uma ideia de escrever e em cima dessa escrita, desse modelo, você poder explicar muitas coisas, tá? Também é importante a gente entender, que eu já devo ter falado algumas vezes, ninguém perguntou, isso é normal, que é o seguinte. Existem várias formas de você expressar energia. Por exemplo, Joule, certo? Joule é uma unidade de energia, ok? Muito bem. Só que para elétron e para facilidade, vocês vão ver que vai ficar muito fácil, a gente usa a palavra elétron-volt, a unidade elétron-volt. A grandeza é energia, tá? Medida de energia. Como que eu posso expressar energia? Joule é uma forma, elétron-volt é outra. Mas a gente trabalhar com elétron-volt é muito interessante, muito útil, vai facilitar a vida da gente. E o que é um elétron-volt? Então, se eu pegar um elétron, colocar ele aqui numa pilha de 1 volt, certo? Esse elétron vai se deslocar, que ele é negativo, né? Lembrando, ele é negativo. Então ele vai se deslocar da parte de baixo para a parte de cima, que é positiva. E nisso daqui ele vai ganhar o quê? Vai ganhar energia. Que energia ele vai ganhar? Cinética. Elétron só tem energia cinética, tá? Então ele se deslocou, mas ele não só ele saiu daqui para lá, como ele também ganhou 1 elétron-volt. Ele tem 1 elétron-volt a mais de energia, certo? Que ele vai fazer o quê? Que ele vai perder. Que ele vai perder no resistor, no chuveiro elétrico, ele vai perder em algum lugar, tá certo? Então, a unidade é fácil porque 1 volt para 1 elétron é 1 elétron-volt. Bom, o que eu uso na radiação X, que a gente já comentou? 70.000 volts, 100.000 volts, ok. Eu pego 220 volts, tá? Ou 127 volts, né? Se eu tiver algum local que eu tenha ou até 380, se eu tiver um sistema trifásico, eu posso ter 380 volts de fase a fase. Eu pego esses volts, multiplico num transformador ou num sistema de alta frequência, vou a 100.000 volts.
Isso é diferença de potencial. O elétron, ele está lá no filamento e ele, olha, tem 100 mil volts. Ele se desloca. Ele se desloca para lá e o que que acontece? Ele ganha energia cinética. Tá? E ele tem que ganhar porque depois ele vai ter que perder. Tá? Então, aí tá o modelo, tá aí o truque. Eu vou dar energia para depois ele perder. Então, eu vou dar energia cinética para ele. Quanto de energia cinética eu vou dar? Posso calcular pelaquela regrinha mv ao quadrado sobre 2? Massa vezes velocidade? Posso, sem problema nenhum. Mas que energia eu vou dar para ele? Eu vou dar para um elétron 100 mil volts. Então, eu vou dar 100 mil elétron-volts. Então, os elétrons chegam no ânodo com energia de 100 mil elétron-volts, 50 mil elétron-volts, 30 mil elétron-volts, certo? Então, por isso que a gente usa a energia dos elétrons é elétron-volts, que é muito parecida, que é comum a gente dizer, 50 mil volts. Não, 50 mil volts é a diferença de potencial. É uma grandeza, diferença de potencial, é uma grandeza. Energia é outra grandeza, que nós vamos medir em eletronvolts, por quê? Fácil, né? 50 mil volts na ampola dá energia elétrica de 50 mil eletronvolts, que vão gerar, nós vamos ver na próxima aula, fótons, raio-x de quanto de energia esses fótons? 50 mil eletronvolts de energia. Mas não é só para elétrons? Não, poderia chamar de joules. 50 mil não sei o que joules, na verdade seria 10 na menos 20 lá, tá? Mas eu poderia dizer, não, os fótons têm tanto de energia em joule. Poderia. O elétron tem tanto de energia em joule. Poderia, só que seria um número pequenininho, tá? 10 na menos 20 seria uma coisa muito pequena. 10 na menos 18, eu acho, né? Na 20. É muito pequena, muito ruim de trabalhar. Eu teria que pensar, puxa, mas 50 mil volts dá quantos joules? Teria que estar sempre fazendo conta. Horrível. Olha só a facilidade. 30 mil volts na ampola, 30 mil elétron-volts para a energia do elétron, que vai perder essa energia cinética, no fundo que é, e vai transformar em radiação X. De que energia? 30 mil elétron-volts, certo? Então veja que eu fico sempre no 30 mil. A única coisa que eu vou chamar de volts para a ampola, elétron-volts para os próprios elétrons, e ainda posso como a gente diz, de lambuja, né? Ainda de brinde, chamar os fótons, a radiação X que eu vou gerar, eu posso também chamar de elétron-volts. Então fica tudo 30 mil, eu não preciso fazer conta nenhuma, tá certo? Então só tem que cuidar a partir de agora, quando for falar de energia de fóton, energia de elétron, é elétron-volt. Ou como a gente chama 1000 elétron-volts com a letra K, então a gente diz 100 mil elétron-volts, 100 mil keV, K-E-V, keV, tá? Só para ficar mais fácil, não ter que falar 100 mil, né? Para escrever 100 mil você escreve 100K, assim como na radioterapia você usa 1 MeV, 1 milhão de elétron-volts, certo? E, como eu disse, não vale só para elétron, tá? Vale para próton. Próton tem 100 mil elétron-volts. Não tem problema nenhum, não é só porque a palavra elétron que vai ser só para elétron, tá? Então serve para fóton, serve para tudo. Bom, outra coisa importante também que a gente vai falar muito a partir de agora, uma coisa chamada energia de ligação, certo? Então o que acontece? Professor, por que o elétron não foge do átomo, né? Por que ele não cai no núcleo, se o núcleo é positivo, e o elétron negativo, porque que não é atraído e portanto cai, certo? E também por que ele não foge. Aí tem toda uma explicação do modelo novo, uma maluquice lá, para poder explicar por que o elétron fica, digamos assim, parado lá, girando, girando, girando e nunca acontece nada, a menos que eu der energia a ele ou que ele perca essa energia, tá? Daí, nesses casos, se ele ganhar ou perder, ele muda de pista, de faixa, tá? Muito bem. Então, eles estão presos. E aí, dentro do modelo que se tem, a gente diz o seguinte, que existe uma energia que prende os elétrons a esses núcleos.
e que para eu livrar esses elétrons, eu tenho que, como eu gosto de dizer, pagar essa dívida, certo? Então, como dívida é negativa, né, então eu tenho que pagar, e realmente, se você fizer a conta de que a energia de ligação é negativa, você entrega a energia para o elétron, ou seja, uma energia positiva, somada com essa energia de ligação que é negativa, somando dá zero. Elétron que tem energia de ligação zero significa que ele não está preso ao núcleo. A energia é zero de ligação, então ele não, se a ligação é zero, ele não está ligado, ele é um elétron livre. Então, dentro desse modelo, fecha a conta. A energia de ligação é negativa porque eu tenho que pagar. Se eu pagar, ele tem menos 70, eu dou 70, ele fica com zero. Zero significa o quê? Elétron livre. Professor, se eu pagar mais, ora, a ligação é menos 70, menos 50, menos 20, menos 10, menos 1, menos 001. Então, um pouquinho que eu pague, ele vai embora. Se eu der a mais, o que ele faz? Energia cinética. Em vez de ele ficar ali no zero, ainda meio presinho, meio naquela nuvem eletrônica, ele vai embora. Ok? Tá? Então, essa energia de ligação é como se fosse uma força, né? Porque força é outro conceito físico, por isso que eu tenho que botar entre aspas, né? Porque força é outro conceito, outra grandeza física. Então, na verdade, é energia de ligação e ela é negativa. Mas como eu tenho que entregar essa energia negativa, digamos assim, um valor igual a negativa, a gente normalmente não diz que ela é negativa, a gente usa só o número positivo, tá? Então a energia de ligação é menos 70, menos 50, menos 20, mas eu acabo falando, é 70, porque eu tenho que entregar 70 para ele sair. Então se eu não tiver 70 positivo, eu não tiro ele. Se eu tiver 69, ele não sai, porque eu não paguei os 70 que está negativo, eu não paguei a dívida com ele, que ele tem, digamos assim, com o banco chamado átomo, ou o banco chamado núcleo. Ok? Bom, então, mais próximo do núcleo, maior energia de ligação, tá? Certo? Maior em modo. Por quê? Porque menos 70 é menor que menos 20. Menos 70 é menor que zero. Então, teria que dizer que mais próximo, menos energia ele tem. Só que como para arrancar ele de lá, eu tenho que pagar, eu tenho que dar mais energia, eu tenho que dar os 100 mil volts lá na ampola, que é positivo, a gente acaba dizendo que mais próximo do núcleo, maior a energia. Na verdade é em módulo, tá? Ou seja, só a parte positiva. Mas ela é negativa para poder fechar a conta desse modelo matemático, tá? Que resolve tudo, a gente vai explicar como funciona a produção da radiação e você vai dizer, realmente tem que ser negativo, eu tenho que entregar positivo, se eu entregar menos funciona ou não funciona, se eu entregar mais funciona, e etc, etc. Então, a conta é bem essa. Então, mais próximo do núcleo, que a gente chama de camada K, né, que é a primeira camada, mais energia ele tem de ligação, mais ligado ele está e mais energia eu tenho que entregar para pagar para ele ir embora. Ao contrário, mais distante, menor energia, ou até nula, é zero. Por isso, o elétron livre da última camada, né, ele é livre porque ele tem uma energia de ligação nula, tá? Ou energia muito baixa, menos 0,01, que é a própria temperatura ambiente, né, a energia térmica do ambiente, já fornece esse 0,01 negativo que ele tem que ele precisa para se livrar do núcleo. Tá? Então, energia de ligação é um conceito muito importante a gente entender. Bom, outra coisa, átomos mais pesados, então você pega o carbono, a energia de ligação do carbono é baixa, tá? São poucos volts, ou eletronvolts, né? Já que é energia, eletronvolts, porque ele tem poucos prótons. Quando você vai para o tungstênio, por exemplo, que é o que é usado no ânodo, ou molibdênio para mamografia, você tem muitos prótons, então ele tem muita energia de ligação para os elétrons que estão lá na primeira camada, na camada K, certo? Então, quanto mais pesado, mais alta energia de ligação, mais energia eu tenho que dar para o átomo para que ele me libere os elétrons, certo? Então, são esses conceitos aqui de mais próximo do núcleo, mais energia de ligação, mais longe, né, que é aquela camada de valência, a camada do elétron livre, que significa que tem menor energia de ligação,
E quanto mais pesado, mais alta essa energia, ou vice-versa. Quanto mais leve, oxigênio, hidrogênio, hélio, menor a energia de ligação, ok? Então aqui só para ter uma ideia, o hidrogênio, tá? O hidrogênio precisa de 13,6, oficialmente a energia de ligação é menos 13,6, como eu disse. Então eu tenho que entregar 13 elétron-volts para o hidrogênio para que ele possa liberar o seu elétron, 13,6. Tá? Esse é um número mágico, é usado em um monte de conta de física, você usa esse número 13,6, tá? Que é a energia de liberação do elétron de hidrogênio. Muito bem, se eu tenho um carbono, tá? Tudo isso para a camada K, tá? Para o primeiro elétron que está lá bem preso ao núcleo. No carbono, tem 6 prótons, para mim arrancar o elétron, eu tenho que pagar uma energia de ligação de menos 284. Professor, se eu entregar 283, eu arranco? Não. O carbono continua lá, o elétron na camada K continua preso. Professor, e se eu entregar exatamente 284? Ele livre. Se eu der 285, você pagou um a mais, ele pega esse um a mais e transforma em energia cinética. Então a energia cinética que ele vai ter vai ser 1. Você deu um a mais do que precisar. Tá? O oxigênio já é 549, certo? Cálcio, menos 4.000. Molibdênio, menos 20.000. Tá? E o tungstênio, 69.000. Que é o famoso 70, tá? A gente arredonda isso para 70 e a gente sempre vai falar, não, porque o tungstênio 70.000 para cá, 70.000 para lá, e vai usar sempre e muito esse 70.000 aqui, tá? Também vocês vão aos poucos consolidando. Então, eu só tenho produção, um tipo de produção da radiação X na ampola de raio-x se eu tiver 70.000 volts, 70.000 volts entregues aos elétrons. Eles vão ter, então, 70.000 elétron-volts de energia, os elétrons que estão saindo do filamento indo para o ânodo, vão colidir, embora que a gente viu no vídeo que a colisão não é algo que realmente acontece, né? É uma interação, é o nome correto, vão interagir com os elétrons da camada K do tungstênio e vão fazer o quê? Vão entregar essa energia, os 70.000, para a camada K, e aí a camada K vai se liberar. Se eu der mais do que os 69.500, ele vai transformar o resto que sobrou em energia cinética. Tá? Então, abaixo de 70.000, eu não arranco o elétron da camada K. Então, eu tenho outro tipo de produção da radiação. Então, aqui vocês vão ver depois que a gente tem dois tipos de produção de radiação, dois fenômenos físicos acontecendo no ânodo. E isso tem a ver com tensão na ampola ou com energia dada aos elétrons, que tem a ver depois com a energia de ligação dos elétrons do ânodo lá para produzir a radiação. Tá? Certo? Bom, então, indo aqui já para o final sobre os números quânticos, né? Então lembrando, você tem o que hoje a gente diz dentro desse modelo mais simples, que é um orbital, né? Uma órbita como os planetas, tá? Que na verdade é uma região do espaço onde é máxima a probabilidade de encontrar um determinado elétron. Então não é um caminho, certo? Não é um circuito oval da Fórmula Indy lá que os elétrons ficam lá andando em volta só ali. Não, é uma probabilidade de encontrar, certo? E para me encontrar e entender o funcionamento desses elétrons, desses orbitais, então eu tenho esse endereço que é o conjunto único de números, certo? E mais, a gente sempre diz, um elétron nunca tem o mesmo endereço do que o outro, sempre dentro de um átomo, né? De um único átomo. Claro, se você tem dois átomos são iguais, os endereços são iguais, mas no mesmo átomo você nunca tem dois elétrons com o mesmo endereço. Sempre tem, né? Um vai morar num apartamento e o outro vai morar no outro, tá? Mesmo que o resto tudo seja igual, certo? Então, você tem a camada que ele ocupa, tem a forma dessa camada, tem a direção e ainda a posição. Então, tudo isso te diz como o elétron funciona, tá? Dentro do átomo. O número quântico principal, vocês já viram na química, né? Então, eu vou passar rapidamente. É a camada principal que ele está, certo? Geralmente é o valor de 1 a 7, mas a gente não usa isso. É 1 a 7 só para poder fazer conta matemática, tá? Então, para fazer algumas contas matemáticas, é interessante você ter de 1 a 7, porque daí você multiplica por 2, por 3, por 7, etc. Tá? Mas, na verdade, é chamada letra N, que você usa as letras K, L, M, N, O, P, Q.
Então a gente sempre vai falar na camada K e não na camada N igual a 1, ou a camada 1 do elétron, do átomo, desculpa. Sempre vai falar na camada K, o elétron da camada K. Você sabe, a camada K é a primeira camada mais próxima do núcleo. Essa aqui, no geral, é que nos interessa, tá? Essa é que vai fazer todo o serviço para nós. Então, a camada K tem um número quântico, né, o N igual a 1, como eu disse, só para conta matemática. Eu já mostrei lá que o Pauling disse que só cabe em 2 elétrons. Por que? Não sei, mas o modelo diz que é 2, já foram feitos todos os testes possíveis, só se encontrou 2 na camada K, então o modelo está certo, né, ou a teoria está certa. Depois, 8 na camada L, 18, 32, 32, 18 e 2, enfim, tudo aquilo que a gente já aprendeu da química. Bom, depois a gente tem o quântico chamado secundário, que dá o subnível, né, a camada S, P, D, F. Aí também por questões de natureza matemática lá, você pode, em vez de chamar das letras, você chama números para fazer conta matemática, chama-se L, chamado de azimutal, porque tem a ver com as direções X, Y, Z em alguns casos, certo? E geralmente a gente usa as letras S, P, D, I, F, ok? Então, o número quântico secundário, né, como a gente já está acostumado lá do ensino médio e tal, então a gente tem o que a gente chama de 1, né, que a gente não escreve, em vez de escrever o K, né, para escrever o K, 1 é para dizer que é a primeira camada que é o K, mas em vez de escrever o K, a gente escreve um S, né, tem o subnível S, só pode caber 2 elétrons, depois a camada L, que é o nível 2, o subnível S também 2, e o P você pode ter 3P, né? Para dar os 6 elétrons que cabe aqui, né? Aqui cabe 6, aqui cabe 2, fecha o 8 da camada. Tá? E assim por diante, né? Aí que dá 2, 6, 18, aqui dá 10. Né? O D cabe 10, e assim por diante. Isso vocês já estão acostumados, tá? Isso aqui a gente não precisa se preocupar muito, né? Como sempre, só a camada K. Eventualmente alguma coisa na camada L, molibdênio, às vezes a gente usa a camada L também para produzir radiação X. Senão, basicamente, é só a camada K mesmo, tá? E a camada Q quando tem, né? Porque às vezes alguns param na camada E, M, N, assim por diante. Tá? Bom, interessante é isso. O que são esses desenhos? Talvez vocês já tenham visto no ensino médio. Tá? O que são os desenhos? O que significam esses desenhos aqui? Significa o seguinte: a probabilidade de encontrar o elétron, se eu imaginar que o elétron seja uma bolinha andando, é toda essa esfera. É toda essa esfera. O elétron pode estar em qualquer lugar da esfera. Tá? Não é só a casca da esfera. Inclusive o núcleo. Tá? Aqui também, esse desenho até não ajuda muito. Mas, na verdade, o elétron pode estar voando aqui. Tá? Passa pelo núcleo. Dá a volta, vem aqui, passa pelo núcleo. Só que quando você faz essa bolinha mais redonda aqui, significa assim, a probabilidade de você encontrar o elétron no núcleo é praticamente zero. Ou seja, é mais fácil você encontrar aqui nesse eixo X, né, onde está mais gordinho, né, está mais cheio. Da mesma maneira, o outro elétron vai voar fazendo talvez essa elipse aqui. Agora, professor, ele pode ficar voando, só que, sei lá, pode. Isso é uma probabilidade de encontrá-lo. Inclusive no núcleo, tá? Esse desenho até, vendo agora, não é o melhor, mas ele passa aqui pelo X aqui. Ou seja, há uma probabilidade mínima, muito pequena, quase nada, de o elétron ser encontrado dentro do núcleo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que não vai ficar parado lá dentro do núcleo, né? Então ele passa pelo núcleo e sai do outro lado e vai dar a volta dele assim por diante, tá? Então isso que são esses subníveis aqui, tá? E esses desenhos que se faz nessa representação do que seria a órbita do elétron. Mas não é uma órbita fixa, tá? Uma órbita, assim como eu disse, um oval, a Fórmula Indy, uma um carrossel que ele só anda na beirada. Não, é um carrossel. Imagina você dentro de um carrossel em que você pode, eu quero trocar de cavalinho, né, ou de charrete. Você caminha lá dentro. É isso que tá. Você pode ser encontrado em qualquer lugar dentro do carrossel. Você pode se mexer lá dentro, tá? É mais ou menos isso. Nós temos o quântico magnético, né, que aí define o orbital dentro desse subnível, e tem outras divisões, tá? Que isso aqui também não nos interessa. Vale menos L, é por isso que as letras e os números, né? Então, se o L vale 2, que é o valor anterior, então vai de menos 2 a mais 2, enfim, tá? Conhecido como magnético L e assim por diante.
Aqui então tem mais algumas definições. Então vejam, por exemplo, esse subnível que é o D. Então veja o que significa isso aqui. Significa que ele pode ser encontrado aqui, inclusive passando pelo núcleo, como ele pode ser encontrado aqui. Então olha o formato maluco disso aqui. Aqui também são 6 pétalas, digamos assim, então ele pode ser encontrado aqui e ficar transitando pelo esse rosa escuro, como ele pode ser transitar no rosa claro e assim por diante, né? Por que tem o escuro e claro? Porque um é a conta positiva e outro é a conta negativa. Tá? Então pode ser mais, menos, etc. Tá? Aí aqui também tem 2 anéis de probabilidade do elétron ser encontrado aqui ou ser encontrado ainda aqui nesse tipo halteres, tá? Então isso que são esses números magnéticos todos e essas representações gráficas aqui, se eu imaginar que o elétron é uma bolinha girando e onde que eu posso encontrá-lo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Por fim, esse aqui é importante, tá? Então define o giro, a rotação do elétron, tá? Todo, bom, ms, né? O S é de spin, spin é girar, rodar, enfim, em inglês, tá? E pode valer menos um meio, mas professor, por que é número quebrado? Porque o modelo matemático que eles desenvolveram, né? Quando você botou lá menos um, mais um, menos dois, mas não fechou a conta, e aí alguém brilhante disse, não, bota menos meio mais meio que a gente faz a conta e fecha. Então, por isso que é menos meio, tá? É só para dizer que um é diferente do outro, um é o contrário do outro, tá? Por isso os sinais. O resto é só para alguns cálculos matemáticos que vale a pena ser menos um meio mais um meio. Bom, qual é a questão? 2 elétrons só podem ocupar o mesmo lugar se tiverem esse número contrário. Então, por isso que, primeiro, se vocês notarem, todas as camadas são pares, 2, 8, 18, 32. Segundo, a camada K só pode ter 2 elétrons. Por quê? Porque um elétron é positivo e o outro é negativo. Isso depois, lá, principalmente em ressonância magnética, vocês vão trabalhar um pouco mais. Por enquanto, a gente não precisa, eu não vou aprofundar, tá? Certo? Então tá, é como se o elétron fosse um ímã, então se os dois ímãs fossem virados para o mesmo lado, o norte ia bater no norte, iam se repulsar, e sul com sul. Se eles forem de spin, que a gente chama de spin diferente, significa que ele vai, digamos, entre aspas, se atrair. Ah, então vão se atrair, os dois vão se juntar? Não. Mas digamos que é mais confortável um ser negativo e o outro positivo, ou um sul-norte, outro norte-sul, fica mais fácil de eles conviverem na mesma órbita do que eles forem ao contrário. Tá? E aqui tem uma coisa importante quando eu apresento, por isso que eu foco aqui. Este é um modelo, certo? Modelo de elétrons, modelo de átomos, de camadas, que não é bem assim que funciona, mas é um modelo. E dentro desse modelo a gente tem esse conceito de spin, tá? E por que, de novo, por que é positivo e negativo? Porque um vai ser um ímã norte e sul e o outro sul-norte, daí é mais fácil dos dois conviverem harmonicamente do que os dois serem norte com norte, sul com sul, vão se repulsar dois ímãs, certo? Muito bem. Bom, professor, mas olha, pode ser bem, eu não acredito muito nesse modelo, não. Acho muito furado, esse negócio de spin para cima, por que os dois não são para cima, por que os dois são para baixo, não sei o que. Bom, você pode até não acreditar nesse modelo, tá? Mas olhem só, o exame de ressonância magnética, certo? Ele é feito, ele é baseado de que os elétrons, na verdade nem os elétrons, os prótons, tá? Por isso que eu nem vou avançar muito, mas que os prótons funcionam que nem os elétrons e também tem spin, tá? E o próton tem um spin positivo, spin negativo, etc, etc. Tá? Ah, mas aí tem número ímpar de prótons no núcleo, aí sim, pode ter número ímpar de prótons e tal, mas enfim, não, isso aí depois a gente discute em ressonância magnética. Mas só para ter uma ideia que este modelo que eu estou apresentando para vocês, este modelo, perfeito ou imperfeito, gera uma imagem de ressonância magnética. A ressonância magnética funciona dentro desse princípio de spin, de girar, de ser um ímã, norte-sul, etc, etc, etc. Então, como eu disse antes, o modelo, ele primeiro explica, certo? E no caso,
Esse modelo explica por que a ressonância magnética funciona, por que isso, por que aquilo, por que eu consigo obter uma imagem, etc, etc. Ok, então explica. Se é o que acontece, ninguém sabe, mas explica. Tá? Muito bem. Segundo, eu tenho diferenças de campos magnéticos, diferenças de frequências, um monte de coisa. Então, dentro desse modelo, se alterar a frequência, alterar o campo magnético, eu vou ter esses resultados esperados pelo modelo? Sim. Eu vou lá no equipamento de ressonância magnética, faço essas alterações e obtenho o resultado esperado, o resultado que foi previsto pelo modelo no qual estou me baseando. Certo? Então, independente de ser um modelo completo, um modelo real do que funciona, os átomos e os elétrons, os prótons, os nêutrons, etc., esse é um modelo que te gera uma imagem de ressonância magnética. Assim como algumas coisas da radioatividade, que você pode acreditar ou não, como ali a partícula alfa que eu fiz no evento do Rutherford, te explicam e te permitem ter radioterapia ou terapia, né, o tratamento com a radiação, e até mesmo a imagem com a radioatividade, que é a medicina nuclear. Então, aquele modelo, funcionando ou não, sendo correto ou não, eu tenho um resultado prático dele. Eu consigo utilizar a natureza e os átomos, etc., a meu favor e obter imagens e tratamentos assim por diante, ok? Então, vejam que por isso que a gente apresenta esses modelos, mesmo não sendo modelos, até em alguns casos, né, os físicos mais ortodoxos vão dizer, não, mas isso aí tu não pode explicar no nível de graduação, o cara está na universidade, você falando de sistema planetário, né? Certo? Então, o número quântico rotacional, o spin, ele é importante porque realmente ele garante o funcionamento da ressonância magnética. Tá? Então, como eu falei, até já adiantei, né, o spin, que é a rotação em inglês, por causa do spin ele cria um campo magnético, não só elétron, também prótons, né, porque na ressonância magnética é prótons, e aí, daí como diz spoiler, né, já falei o slide na frente antes, né, então a imagem tem a ver com o spin dos prótons, então na verdade os elétrons giram no seu eixo, tá, como a Terra gira no seu eixo e depois gira ao redor do Sol, os elétrons giram no seu eixo e giram ao redor do núcleo. E os prótons também giram no seu eixo. Então, próton e nêutron não são parados, tá? Eles estão, até como a gente viu ali no vídeo, estão mexendo, estão se sacudindo, estão agitados, tá? Nada é parado na natureza, tá? Então, concluindo, bom, primeira coisa, elemento químico geralmente é um átomo e vice-versa. A não ser aqui na radiologia, tá? Que muitas vezes a gente vai, quando a gente falar em elemento químico, tudo bem, está dizendo, o tungstênio é usado para o ânodo. Então é o melhor elemento químico para usar no ânodo. O tungstênio é um bom elemento químico, um bom átomo para o filamento. Então a gente está falando de elemento químico. Mas muitas vezes nós vamos falar no tungstênio, no átomo de tungstênio, como sendo um átomo mesmo, tá? Um átomo recebe um elétron e acontece uma coisa. O átomo do lado recebe outro elétron e acontece outra coisa, tá? Então, muitas vezes a gente vai falar no átomo, quando você vai dizer, um átomo recebe coisa, ou o átomo de tungstênio, está querendo dizer um átomo mesmo, tá? A gente vai descrever um por um o que acontece. Então, a gente vai falar em átomo, mas no sentido de uma entidade, tá? Tipo assim, um carro. A gente tá falando de um carro anda 80 por hora, um carro anda 40, um carro estaciona, um carro tá parado, um carro é grande, um carro é pequeno. Outra coisa é tipo falar assim, os carros, né, têm controle de velocidade, os carros podem ficar trancados no engarrafamento. Aí você está falando nos carros, na frota, então quer dizer, qualquer carro, tá? Então, isso às vezes tem que perceber que eu não estou falando no elemento químico tungstênio, que eu estou falando num átomo como uma entidade pura, tá? Bom, uma coisa importante é o número atômico, Z, né? Que é a soma que são só os prótons, né? Que tem ali, que é o que dá as características que eu falei. O ouro sempre é ouro enquanto tiver os 78, 79 átomos, o tungstênio sempre o átomo de... Aí veja, né, o elemento químico.
O átomo de tungstênio, ou seja, um átomo, se tiver 74 prótons, ele sempre vai ser tungstênio, dependendo de ter 74, 75, 73 elétrons, ou até mesmo a diferença de nêutrons, tá? E a soma dos dois, que é o número de massa, que é o que eu falei, né? Você tem no núcleo praticamente 99,99% da massa, né? Então, aquele 1 kg de sal é 999,5 gramas de núcleo e 5 gramas de elétrons. Tá? Desculpa, 0,5 gramas de elétrons. E também são chamados de nucleons. Tá? Eu também não uso essa palavra, mas só para saber. Bom, teoricamente todo átomo é neutro, porque tem um número igual de prótons ao número de elétrons. Tá? Se você for diferente, você tem um íon. Tá? Química básica lá do ensino médio. Certo? Importante, eventualmente, você ler em algum texto, o elétron sozinho pode ser considerado um íon. Ah, por que não chama de elétron? É nomenclatura, chama de íon. Por quê? Porque você tem um par de íons. Um par significa dois, você tem dois íons. O que é? É o ouro, que perdeu um elétron, e esse elétron sozinho voando. Então, por isso que a gente chama, você tem um par de íons. Você tem o ouro com elétron a menos, a prata com elétron a menos, o tungstênio com elétron a menos, o carbono com elétron a menos, continua sendo carbono, e você tem esse elétron solto. Então a gente diz, você tem um par de íons, você tem dois íons, que nesse caso, um íon é o elétron sozinho, o outro íon é o que ficou. Tá? Então é só uma questão de nomenclatura. E como eu disse, se o átomo for um íon, ele não perde as características físico-químicas. Tem alguma pequena alteração, mas o ouro continua ouro quando perde um elétron. Prata continua prata, tungstênio continua. Perde 1, 2, 3 elétrons, ele pode continuar ouro ainda, tá? Isso depois lá na radioatividade a gente vai discutir quando perde prótons. Bom, sempre lembrando que eu já vi muita coisa escrita aí em medicina nuclear, em radioterapia, principalmente que usa átomo radioativo. É o seguinte, né? É como escrever por extenso os átomos, né? Então, lembrando, X é a abreviatura do elemento químico, A é o número de massa, então aqui em cima sempre vai o número de massa. Se esse número de massa não é o equivalente ao teu elemento químico tradicional, né? Ah, carbono é 12. Ah, carbono é 12, não precisa escrever o 12, que é carbono. Ah, mas esse carbono é radioativo, é 14, daí eu boto 14 aqui, tá? O Z é o número atômico, que também todo o carbono é 6, eu não preciso escrever o 6 aqui embaixo, mas se eu quiser escrever, é aqui embaixo que se escreve, por favor, tá? E aqui em cima é a carga elétrica se ele for um íon, né? Mais 1, menos 1, mais 2, menos 3, assim por diante, tá? Mas também já viu o que? Muito número de massa escrito aqui em cima. Claro que se você botar tecnésio, que é 99, tecnésio radioativo, 99, então escreve TC, tecnésio, e aí bota o maldito do 99 aqui. Claro que você não sabe, claro que não é mais 99 ou menos 99 elétrons, lógico, mas está errado. 99 vai aqui, certo? Mas já vi botar aqui, por exemplo, né? Certo? Então, só para lembrar vocês a escrita correta. No geral, a gente entende, tá? Porque tu já sabe que é tecnésio, você já sabe que é material radioativo, é o tecnésio 99 e assim por diante, tá? Então, a gente já sabe, mesmo que esteja escrito errado, a gente consegue ler, a gente consegue receber a informação. Mas a gente tem que cuidar para não fazer isso. A tabela periódica você já conhece, tá? Os 18 grupos. Pessoal, professor, a gente precisa decorar? Não, no geral a gente não usa a tabela periódica, tá? Na radiologia. Não custa, é caro lembrar para saber. Então, por exemplo, eu uso o tungstênio, né? Que é o 74. E é interessante que no lugar do tungstênio eu uso molibdênio para a mamografia. Interessante, estão na mesma coluna, tá? Por um lado, eu já pego molibdênio e já posso, às vezes, misturar com um pouquinho de ródio. Quando vocês forem ver em mamografia, tem molibdênio com ródio ou molibdênio com tungstênio no ânodo, misturado mesmo, tá? E outro também que se usa é o rênio. Molibdênio com rênio, molibdênio com ródio, tungstênio com rênio. Há misturas de
de átomos, né, de elementos químicos no ânodo. Não é comum, tá? No geral é tungstênio, radiologia convencional, mas para a mamografia, às vezes você tem essa mistura com ródio com rênio, tá? Isso vai aparecer muito na mamografia. Filtros também tem filtros de ródio, filtros de rênio, tem os seus motivos, tá? Mas daí é interessante para ver que já não está na mesma coluna, mas enfim, é só curiosidade. Então, no geral, a gente não usa a tabela periódica, mas é bom a gente, né, sempre dar uma relembrada, tal, que pode ser interessante quando a gente começa a aprender detectores de radiação, enfim, produção de radiação de alguma maneira diferente, filtração da radiação. A gente, por exemplo, o chumbo é teoricamente o mais pesado que a gente usa para blindagem, mas é muito comum hoje em dia usar o bismuto. Por quê? Ah, porque tem um elétron e um próton a mais que o chumbo, mas ele é um pouco mais caro, então não se usa muito. Então, então o bismuto seria uma melhor barreira do que o chumbo? Sim, seria, mas é questão de custo. Mas é interessante, então o bismuto é praticamente o último átomo não radioativo, né? Do polônio para frente é tudo radioativo, né? Mas também existe chumbo radioativo, tá? A gente vai aprender. Existe chumbo radioativo, sim, só que ele decai e volta a ser inerte. Então, o que a gente vai ver depois em radioatividade, mas eu só quero adiantar aqui, então, desses grupos vai estar na transparência, tá? Lá na transparência, lá no PDF vai estar tudo isso, para relembrar só, mas aqui para aula ia ser maçante eu ficar falando. Então, o que acontece? É isótopo, né? Então, iso igual, topos lugar, mesmo lugar na tabela periódica, ou seja, o mesmo elemento químico, com as mesmas propriedades químicas. Então, a gente chama de isótopos aqueles átomos que têm diferentes números de massa, né? Tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo Z, o mesmo número de prótons, mas tem diferente número de nêutrons. Então, se ele é comum, se ele não incomoda, ele é isótopo. E aí a gente chama de radioisótopo, ou seja, aquele ouro radioativo, chumbo radioativo, oxigênio, flúor, carbono radioativo. Então, são todos radioisótopos, tá? Porque eles são radioativos, certo? Então, radioisótopo é uma palavra para dizer que ele é o ouro, portanto, com as características químicas do ouro, porém, ele é radioativo, tá? O núcleo dele tem mais energia. Depois a gente vai ver isso direitinho, tá? Então, você tem esse problema de nível de energia no núcleo dele é radioativo. Então, todos os átomos, a princípio, podem ser radioativos, tá? Alguns naturalmente já estão na natureza e outros você pode forçar, né? O homem pode forçar que eles sejam radioativos. Eles vão ser radioativos e depois vão deixar de ser radioativos, né? Como todos os átomos. Então, isso aqui era só para terminar essa questão de elementos químicos e grupos. Então, pessoal, a gente termina então essa nossa aula de hoje, tá? Agradecemos a atenção de todo mundo e na próxima aula a gente vai entrar então com a radiação de freamento. Obrigado, até mais.